Boa noite então, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Hoje vamos continuar, lógico, né? Continuar a discussão da aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre conjuntos, tá? O que eu falei lá já não vou repetir mais. Foi sobre conjunto de pertinência, inclusão, união, interseção, produto cartesiano. E no final nós falamos um pouquinho sobre o conjunto dos números reais, tá? Disse mais ou menos o que é um número real, que é o melhor modelo para representar uma reta algebricamente. Falei que ele é completo, ele não tem buracos igual ao conjunto dos números racionais, se a gente representar numa reta teria. Falei também que ele é a união dos racionais com os irracionais, tá? E hoje nós vamos entrar mais na questão mais algébrica dos números e dos vetores, tá? Hoje vocês poderiam considerar que seria a primeira aula mesmo em que a gente vai discutir álgebra de verdade, assim, certo? Vocês vão já ver por quê. Vocês conseguem ver minha tela, me ouvir bem aí? Algum problema até agora? Tudo certo? Ok. Já que ninguém falou nada, então deve estar tudo certo. Bom, hoje nós vamos ficar entre números e vetores. Minha ideia é explicar um pouco para vocês sobre o conceito algébrico de número. Boa noite, Caio. O conceito algébrico de número e o conceito algébrico de vetor, tá? Nós vamos ver isso hoje, esse é o objetivo, só isso. Boa noite, Gabriel. Tá bom? Então nós vamos começar falando sobre o que são operações e o que são as propriedades de uma operação, que podem eventualmente ser verificadas ou não. Se vocês assistiram os vídeos que eu enviei quando eu estava doente, se vocês viram, tinha um vídeo lá sobre operações. Então, eu não vou contar que vocês assistiram, mas se vocês assistiram, quem assistiu vai sentir mais facilidade hoje, menos dificuldade de entender, tá? Então vamos lá. Nós falamos terça sobre conjuntos, tá? Hoje nós vamos falar sobre operações e propriedades. E o ponto de partida é vocês perceberem que vocês na verdade já conhecem, já tiveram a oportunidade de lidar com várias operações, tá? Então, lá no ensino fundamental, vocês, logo depois de se alfabetizar, vocês aprenderam que 1 mais 1 é 2, que 2 mais 1 é 3 e assim por diante, né? E com isso vocês aprenderam a operação de soma de números. Nesse caso, vocês aprenderam soma de números naturais. Boa noite, Lucas. Então, lá no ensino fundamental, quando vocês aprenderam que 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 e assim por diante, vocês estavam estudando uma operação chamada soma. Mas, quando vocês tinham 6 anos, provavelmente vocês olharam para o professor de vocês ou para a professora e disseram: professor, em qual conjunto está definida essa operação? Está mal definida essa soma que você está me ensinando, de que 1 mais 1 é 2. Qual é a definição de 1, a definição de soma e a definição de 2? Provavelmente vocês perguntaram isso lá quando vocês tinham 6 anos, certo? E é o que a gente tem que responder agora. Quer dizer, isso é uma operação de soma. Como é possível isso? Tá? Matematicamente, o que significa isso?
Então, o que nós temos que considerar aqui é que existe um conjunto, né? 4 anos, criança brilhante. Criança brilhante. Então a gente tem um conjunto que é o conjunto dos números naturais. O que a operação faz? O que... boa noite, Arthur. O que uma operação faz, né? Provavelmente quando vocês eram crianças vocês se perguntaram isso. Qual é a definição algébrica de operação? Para que eles estejam me ensinando que 1 mais 1 é 2, né? É o seguinte, existe um conjunto. Então quando eu digo que 6 mais 7, aliás, quando eu digo que 2 mais 2 é igual a 5, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando bem aqui um número natural, 2 é um número natural, então 2 pertence a n. Aqui é um outro número natural, 2 pertence a n. E aqui é um outro. Tá? Então veja que a operação ela é um processo que ela tem uma entrada nesse processo e ela tem uma saída. Tá? E ela tem um sentido, ela vai da entrada para a saída. O que entra? Entra o 2 do lado esquerdo, entra o 2 do lado direito. Bem aqui acontece uma mágica chamada soma e no final sai o 5. Eu vou apagar esse 5, senão alguém vai acreditar que não vai levar na brincadeira e vai ser uma merda. Não tô falando de você, Douglas, tô falando depois, quando tiver o vídeo. Alguém não vai levar na brincadeira. Bom, então o que é a operação? A operação ela é um procedimento que pega 2 números e leva em outro número. Não sei se está dando para vocês entenderem aí. E ela não faz isso de qualquer jeito, existe uma ordem. Então ela pega bem aqui o número 2. Aliás, vamos... para diferenciar, vamos dizer que seja 2 mais 3, aí vai dar 5 mesmo. Né? Então 3 é um número natural e 5 também. Então vai entrar o número 2 e o número 5, o número 3, e vai sair o número 5. Tá? Então o que é essa operação? Essa operação é um procedimento que pega esses 2 números e associa, essa palavra é importante, associa a esses 2 números nessa ordem o número 5. Tá? Então o que ela faz? Ela pega o par ordenado 2 e 3 e através de algum procedimento que a gente vai, dependendo da operação, a gente vai dizer como é, a gente chega no 5. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a sutileza aqui do negócio. Boa noite, Ana. Então a operação de soma, ela é uma função que associa a um par ordenado um outro número. Não é? Porque essa seta aqui é uma função, então essa função associa aos números 2 e 3 um outro número, 5, que nós vamos chamar esse número de soma, 2 mais 3. Certo? Então isso é uma operação que vocês já conhecem e que vocês talvez estejam finalmente completando essa lacuna que ficou lá na primeira série, que vocês tinham essa dúvida e o professor ou professora de vocês não falou que a soma de números naturais era uma operação definida que associa um par ordenado a um outro número, né? Vou fazer uma pausa agora. Vocês entenderam alguma coisa que eu falei? Ficou alguma coisa obscura até agora? Deu para entender alguma coisa? Vocês entenderam o que quer dizer uma operação pelo que eu falei? Deu para entender alguma coisa?
vocês entraram e foram fazer outra coisa. Que triste. Não, eu entrei, não peguei a explicação, então fiquei quieta. Tá legal. Então eu vou repetir. Nós vamos falar sobre operações. E vocês já estudaram várias operações na vida. A mais simples dela, que vocês começaram a aprender muito criança ainda, é que 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 3, e assim por diante. Essa operação se chama soma, mas não é qualquer soma. Ela é a soma de números naturais, tá? Essa é a soma de números naturais. Se ela não é a soma de qualquer coisa, e só de números naturais, então quer dizer que existe um conjunto aqui de números naturais, de onde está saindo esse 2 e esse 3. E a soma, ela é na verdade uma função que vai associar a esses dois números, o 2 e o 3, um outro número que é o 5. Então, essa soma é na verdade uma função que vai do produto cartesiano n por n em n, onde ela vai pegar aqui um número n e um outro número m, nessa ordem, e vai associar a isso uma soma que a gente vai representar por n mais m. Isso daqui é a soma. A soma é uma operação, é uma função definida no produto cartesiano. Por que ela é definida no produto cartesiano? Porque ela pega um par ordenado de números. Nesse caso, qual é o par ordenado aqui? Ela pega o par ordenado 2 e 3 e associa a esse par ordenado o 2 mais 3, que é o 5. Então a operação é uma função. Tá? Então aquela operação de soma que vocês aprenderam a contar quando não sabiam nem andar direito, andavam cheio de catarro pendurado no nariz, essa operação é na verdade uma função que associa a um par de números um terceiro número, certo? A mesma coisa o produto. O produto também é uma função, é uma operação. Então talvez vocês tenham tido, fizeram muito esse cálculo, né? Outros exemplos de operações. Então nós vimos que a soma é uma operação, tá? Outra operação é a diferença, tá? Outra operação é o produto. Depois tem a divisão. Depois tem a potenciação. Depois tem a radiciação. Tudo isso são operações que vocês já estudaram na vida. E se vocês tiveram esse privilégio, também devem ter estudado a soma de matrizes, o produto de matrizes, tá? Mais recentemente, aqui nessa disciplina vocês estudaram a soma de vetores. Vocês estudaram também multiplicação de vetor por escalar, tá? Boa noite, Daniel. Multiplicação de vetor por escalar. Tudo isso são exemplos de operações que vocês provavelmente já tiveram o privilégio de estudar em alguma vez na vida, tá? Então, por exemplo, se a gente considerar só números inteiros, por exemplo, que se vocês lembrarem é esses aqui, ó. O que é a soma de números inteiros? A soma é uma função
que vai pegar dois números inteiros, então ela vai partir do produto cartesiano de z com z, e vai associar a isso um terceiro número z. Então ela vai pegar um número n e um número m, sendo que esse n veio do primeiro z aqui, esse m veio do segundo, e vai associar a isso um terceiro número inteiro, que é o n mais m. O que o produto faz? Esse produto que é a bolinha, ele vai partir aqui do z cartesiano z, ou seja, ele vai pegar dois números, n e m, e vai resultar um outro número inteiro. Então, vai associar a esse par um outro número inteiro, que é o n vezes m. Então, por exemplo, por que 2 mais 3 é 5? Porque existe uma função que pega o 2 e o 3 e associa a isso o número 5. E a gente chama isso de soma. E por que 2 vezes 3 é 6? Porque existe essa operação de produto que pega esse par ordenado e associa a esse par ordenado o número 6. Então, a operação nada mais é do que uma função. Todas essas operações aí que vocês estão vendo são funções. Tá? A soma, diferença, produto, divisão, soma de vetores, potenciação, radiciação, soma de matrizes, tudo isso são operações que vão associar a um ou dois ou três números um outro resultado. Tá? Vocês já tinham visto isso que eu escrevi aí embaixo de verde? Vocês já tinham visto alguma vez na vida, em algum lugar? É a primeira vez. Eu não. Deu para entender o que eu quero dizer com esse z cartesiano z? Tá. Então isso é ótimo, mas se alguém não entender é só perguntar. Tá? Tá bom. Ok. Então isso daqui é só para vocês terem uma noção do que é uma operação. Mas o que são então operações? Tá? Veja que eu dei o exemplo da soma e da multiplicação lá dos números inteiros. Vamos pegar agora a multiplicação de um escalar por um vetor. Multiplicação por escalar de vetores. Tá mal escrito isso aqui, peraí. A operação de multiplicação por escalar de um vetor, melhor assim. Que nós estudamos, né? Lembra que nós estudamos que lambda vezes um vetor u, né, vai ser, se esse vetor u ele for u1 e chapéu mais u2j mais u3k, nós definimos isso como sendo lambda u1i mais lambda u2j mais lambda u3k. Então vejam que só, bem aqui tem o lambda, que é um número real. Lambda é um número real. Bem aqui tem o vetor u, que é um vetor. Esse conjunto, onde tem os vetores, nós vamos chamar de R3. Vamos estudar melhor ele depois. Então nós vamos chamar esse conjunto dos vetores de R com esse 3 em cima, é o R3, tá? E o resultado vai ser também um vetor tridimensional, então vai ser também um elemento desse R3, que é o espaço. R3 é o espaço tridimensional.
digamos assim, onde moram os vetores desse tipo aí do U, certo, pessoal? Então a operação de multiplicação por escalar de um vetor, ela vai pegar um lambda, vai multiplicar pelo U, e isso vai dar um resultado, que vai ser o tal do lambda U. Mas como é que ela faz isso? Ela pega esse lambda aqui dos números reais, pega esse vetor U lá do R3, vou escrever assim. Então o lambda vem do conjunto dos números reais, o vetor vem do conjunto R3, que é o espaço, e nós associamos a isso o resultado. Então o resultado vai ser um outro vetor do espaço tridimensional, vai ser um outro elemento do R3. Então o que a gente tem aqui é um produto cartesiano, onde a gente pega um elemento do primeiro, que é o lambda, e monta com isso um par ordenado, em que o primeiro elemento vem do primeiro conjunto, o segundo elemento vem do segundo conjunto. Então essa é a operação de multiplicação por escalar. Multiplicação de um escalar por um vetor. É uma função definida no produto cartesiano de R com R3, que vai em R3. Certo, pessoal? Ninguém é obrigado a participar, mas se vocês quiserem é permitido também, tá? Se vocês quiserem perguntar também é possível, não é impossível perguntar, tá? O que significa essa seta? Ela significa que a gente está tirando elementos daqui e levando para outro lugar através de uma operação. Então a operação de multiplicação por escalar, ela pega um número, pega um vetor e associa a isso esse outro vetor aqui. Então, por exemplo, se a gente pegasse o número 2, eita, bugou. Se a gente pegasse o número 2 e o vetor i mais j, o que essa operação faz? Ela associa a isso esse outro vetor aqui, que é o 2i mais 2j. Tá? Então veja que o 2 é um número real, o i mais j é um vetor do R3 e o resultado continua sendo um vetor do R3. Tá? Então é isso que a operação faz. Deu para entender mais ou menos? Alguma dúvida? Alguém está achando muito complicado? Não? Tá. Bom, então o R3 é o conjunto, é o espaço, é onde moram os pontos tridimensionais e aonde mora também os vetores, que são a mesma coisa, né? Então seria nos casos dos vetores, de fato. Bom, e eu não disse para vocês o que é uma operação. Então, resumindo, uma operação, a gente representa assim, por estrela, uma operação genérica. Tá? E essa operação ela vai partir de um produto A cartesiano B, que seria o domínio da operação, e vai chegar num conjunto C, que seria o contradomínio. Geralmente o A e o B são iguais, mas pode ser que sejam diferentes, como é o caso da multiplicação por escalar, né? Então a operação ela vai ser uma função que sai desse produto cartesiano A por B e chega no C. Todos os exemplos que eu listei aqui se encaixam nesse caso, tá? Todos os exemplos. Então, por exemplo, a soma de números reais, o que é? Nesse caso, o asterisco seria a soma, o A é igual ao B, é igual ao C, todos eles são R. Por quê? Porque no caso a soma de números reais é uma operação de R, cartesiano R,
em R, que associa a dois números reais A e B, um outro número real, que é o tal da soma dos dois, né? E, por exemplo, aí na multiplicação por escalar que nós vimos aqui, multiplicação de vetor por escalar. Ela vai ser uma operação ponto, produto, que vai estar definida em R, cartesiano R3, e que vai no R3. Então, nesse caso, essa bolinha representa a operação genérica. Esse R é o conjunto A da operação, esse aqui é o conjunto B, e esse aqui é o conjunto C, tá? Então, todas as operações elas têm essa estrutura. Todas as operações fazem isso, tá? E eu dei aí dois exemplos, que seria a soma de números reais e a multiplicação de vetor por escalar. Mas a soma de vetores, então, como seria? A soma de vetores é uma operação que está definida do R3 cartesiano R3 em R3. Por quê? Porque ela vai associar um vetor U com outro vetor V, vai associar a isso um outro vetor também do mesmo espaço chamado U mais V. E aí a gente precisa dar uma regra de como calcular essa soma de fato, certo? Deu para entender, pessoal, mais ou menos o que é uma operação? Deu sim. Se vocês estiverem sentindo dificuldade, é normal, porque esse assunto é um assunto de álgebra abstrata, tá? Geralmente a gente não estuda isso na física, mas eu resolvi incluir aqui porque eu não subestimo a inteligência de vocês. Eu acho que vocês são capazes de compreender, mas eu não vou cobrar isso desse jeito tão abstrato quanto eu estou apresentando aqui. O que eu vou cobrar vai ser coisas que nós vamos tirar daqui, mas eu resolvi falar porque eu acho importante vocês saberem. Ok, então vejamos o seguinte, nós discutimos o que são operações. Agora, uma operação pode ter ou não determinada propriedade, tá? Então são coisas diferentes. Por exemplo, existe uma propriedade que é a associatividade. Se nós escrevermos isso em termos de uma operação genérica, vamos supor agora que tudo por simplicidade, vamos supor que essa operação genérica ela vai de um mesmo conjunto cartesiano, mesmo conjunto em outro que é o mesmo conjunto, né? O que diz a associatividade? A associatividade diz que A operação com B, operação com C, é a mesma coisa que A operado com a operação entre B e C. Vocês conseguem entender por que isso não é óbvio? Por vários motivos. Primeiro, que isso daqui é uma operação abstrata, genérica, pode ser qualquer coisa. Pode ser inclusive multiplicação de... Pode ser o produto vetorial, por exemplo. Pode ser um produto maluco que a gente inventa, porque é uma coisa genérica. Então, a propriedade da associatividade, ela diz isso aqui. Uma propriedade, uma operação estrela, satisfaz a associatividade se, quando a gente aplica essa operação entre A e B, e só depois calcula o resultado disso com C, vai dar a mesma coisa que a gente começar com B e C. Boa noite, Thalissa. E depois operar o A com esse resultado. Tá? Então, isso é a associatividade. Vejamos alguns exemplos que vocês já viram. E vocês provavelmente usam
também quando vão fazer conta, a associatividade. Por exemplo, em frações, ou seja, números racionais. Esse é um exemplo, né? De produto, por exemplo. Então, o produto de frações ele é uma operação estrela que vai do conjunto dos racionais cartesiano racionais e irracionais. Ou seja, associa duas frações a uma fração resultante, que seria assim, A sobre B e a fração C sobre D, né? Essa função produto associa a fração AC sobre BD, certo? Essa é a operação de produto de frações. E ela é associativa. Por quê? Porque a vida inteira vocês, se tinham algo assim para multiplicar, vocês sabiam que tanto faz eu começar multiplicando essas duas ou essas duas aqui. E é justamente porque tanto faz que a gente não escreve o parênteses, a gente escreve desse jeito aqui, sem parênteses. Porque olha só, vamos supor que eu começasse assim. Então eu preservo a primeira. E aí eu efetuo isso que está entre parênteses, que vai ser... Enfim, fica 2, fica 1. Vai dar 1 na verdade esse produto. Porque aqui é 2 e 2 vezes 3 é 6, então vai dar 1. Lá embaixo vai dar 12 em cima também. Então esse resultado é 2 terços. Agora, se nós tivéssemos começado assim, 2 terços vezes 3 sextos, e só depois multiplicasse pelo 4 meios, olha como ia ficar. Esse primeiro resultado aqui ia cortar, ia ficar 1 terço, né? O resultado, vezes o 4 meios que ficou lá esperando. Esses 4 meios eu posso simplificar aqui, dá 2, então dá 2 terços. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas na verdade eu não estou falando nada novo para vocês. Eu apenas estou escrevendo de um jeito novo e dando novos nomes. Mas vocês já sabem o que são operações e vocês já sabem o que são propriedades de operações. Que vocês já fizeram isso a vida inteira na escola, tá? Então, o fato de eu dizer que essas duas coisas aqui são iguais significa que o produto de frações é comutativo. Ou seja, o produto de números racionais, o produto em Q, é associativo. Porque ele satisfaz a propriedade da associatividade, que é essa aqui. Tá dando para acompanhar, pessoal? Hã? Ou não? Ou nem? Sim, posso, mas o que exatamente, Mário? Se você quiser falar e esclarecer melhor sua dúvida, fique à vontade. Acontece que a minha internet teve uma queda, então pode repetir tudo, por favor. Teve uma queda, foi? Tá. Não, então, recapitulando um pouco aqui. Nós estamos falando sobre operações, né? Então, operações, elas associam elementos a um outro elemento. Não, tudo na parte de propriedade mesmo. Certo, certo. Eu só quis voltar um pouquinho. E as operações, elas podem ou não ter propriedades, só para contextualizar. E nós estamos aqui estudando uma possível propriedade que uma operação possivelmente tem ou não tem. Tá? Que se chama associatividade, que ela diz que quando eu tenho um produto de 3, produto ou soma ou qualquer coisa, né, uma operação abstrata, genérica, eu posso operar os dois primeiros e só depois o terceiro,
ou eu posso operar os dois últimos e depois o primeiro com esse resultado. Isso se chama associatividade. Lá na faculdade de matemática tem uma professora que na sua pesquisa ela estudava conjuntos onde não existe associatividade, né? Curiosidade para vocês aí. A professora lá da faculdade de matemática, está aposentada. Bom, então eu dei como exemplo aqui uma operação que satisfaz a associatividade, que no caso é a multiplicação de frações. E aí eu peguei apenas um exemplo que não demonstra a propriedade, mas é apenas um exemplo, que é o seguinte: eu peguei essas três frações, 2/3, 3/6 e 4/2, e mostrei que ela satisfaz essa propriedade aqui de associatividade no exemplo particular. Então, se a gente tentar multiplicar essas três frações, começando pelas duas últimas, o resultado dá 2/3. Mas se a gente tivesse começado pelas duas primeiras, o resultado dá 2/3 do mesmo jeito. Então, eu apenas comentei que isso é verdade porque a operação em si mesma, a própria operação de produto, que está representada nesse balão amarelo aqui, a operação produto de frações em si mesma é uma operação associativa. Ou seja, essa operação produto de frações satisfaz a essa propriedade chamada associatividade. Foi basicamente isso que eu quis dizer. Não sei se você conseguiu entender melhor agora. Tá bom. Bom, outra propriedade que uma operação pode ou não ter é o elemento neutro, tá? Então, o que é o elemento neutro? O elemento neutro é o seguinte: vamos imaginar aqui um conjunto A, e nesse conjunto A tem um elemento E, que nós vamos chamar de elemento neutro. Tá? Então, quando esse elemento aqui ele pertence a esse conjunto A e ele satisfaz essa propriedade aqui, de que qualquer elemento operado com ele vai ser igual a ele operado com um elemento, que vai ser igual ao próprio elemento, a gente chama isso de elemento neutro dessa operação. Elemento neutro da operação. De novo, vamos supor uma operação do mesmo conjunto aqui, dessa operação estrela aqui, que vai de A cartesiano A em A, tá? Então, isso é um elemento neutro. Vamos ver um exemplo. Soma de números reais. Professor? Oi. Esse elemento ele vai ser neutro em qualquer operação ou em operações específicas? Na verdade, aqui eu queria te convidar a pensar de uma outra forma, que seria o seguinte: em cada conjunto e em cada operação, pode ser que exista, né, para essa operação e para esse conjunto, um elemento que nós vamos chamar de elemento neutro. Então, quem vai ser ele vai depender da operação e do conjunto. Se ele vai existir ou não, vai depender da operação e vai depender do conjunto. Então, o exemplo... Entendi. No Você... caso, esse elemento é um número. Se for um conjunto numérico, vai ser um número. Se for um conjunto de matrizes, vai ser uma matriz. Esse que é o desafio da álgebra. É justamente, a gente não disse o que é. A gente só disse que A é um conjunto. A gente não disse se é número, se é matriz, se é função. Pode ser qualquer coisa. Então, como pode ser qualquer coisa, a gente não pode nós não podemos nos limitar a achar que o E deve ser um número, entendeu? Mas eu vou dar sempre exemplos de números que é para simplificar. Entendi, obrigada. Tá bom.
Então, por exemplo, a soma de números reais, ela é uma operação, né, de R cartesiano R em R, ou seja, nesse caso todos o A é igual a R, então, nesse caso, tá? E a soma é a tal da estrela. A soma é a tal da estrelinha da operação. Então, na soma de números reais, quem é o elemento neutro? Vocês sabem? Bora traduzir isso para a linguagem dos números reais. Eu quero pegar um número real aqui, somar ele com algum elemento neutro, de tal maneira que isso seja a mesma coisa que o elemento neutro somado com A, que dê A. Isso são números reais. Que elemento é esse? Nesse caso, o A vai ser então um conjunto de números, que é o conjunto dos números reais. Então, esse E vai ser um número, certo? Exatamente, vai ser o zero. Porque o zero é o único número que possui essa propriedade, de que quando a gente soma ele com qualquer número, dá ele mesmo. Dá o próprio número inicial. Outro exemplo que a gente poderia mostrar, que a gente poderia comentar, é o produto de números reais. No caso, o produto dos números reais já é representado por uma bolinha, né? Então vai ser uma bolinha de R cartesiano R em R. E qual vai ser agora o elemento neutro desse produto? Ou seja, em vez de somar, em vez da estrela ser o símbolo de soma, vai ser um pontinho. Qual vai ser esse elemento neutro que quando a gente multiplica por qualquer número real, dá ele mesmo? Vai ser o 1. Exatamente. Então isso aqui talvez ajude a responder a pergunta da nossa colega de agora. Quer dizer, nesse primeiro exemplo, o elemento neutro é o número 0. No segundo exemplo, o elemento neutro é o número 1. Tá? Então, depende do conjunto e depende da operação. Agora, pessoal, vamos tentar dar um salto aqui. Figurativamente, não precisa vocês pularem aí. A soma de vetores. O que vai ser a soma de vetores? Vai ser uma soma definida do R3 cartesiano R3 em R3. Né? Então, nesse caso, qual vai ser o elemento neutro? Vai ser um vetor, não é? Então, qual vai ser o vetor que quando eu pegar um vetor U qualquer e somar com ele, a gente pode até botar uma setinha em cima dele para facilitar o entendimento. Que vetor é esse que quando a gente somar com qualquer vetor dá ele mesmo? Aliás, é melhor não botar essa seta, que vai confundir. Que vetor é esse? Hein, pessoal? Que elemento neutro é esse da soma de vetores? Hã? Vocês estão indo tão bem. Vocês não conseguem pensar que vetor seria esse que quando eu somo com qualquer vetor dá ele mesmo. Existe esse vetor. Não sabe? Mais alguém? Alguém está pensando aí? Pode falar se quiser. Mesmo que esteja errado, não tem problema errar. Não tem problema nenhum errar. Não? Esse elemento neutro é o vetor zero.
Por quê? Porque o vetor 0 é aquele vetor que quando a gente que tem todas as coordenadas iguais a 0. Então quando a gente soma ele com qualquer outro vetor, dá o vetor original. Eu não tinha falado sobre isso, vocês não lembravam disso? Deu para entender, pessoal, esse último exemplo aí? Sim. Deu para entender? Pois é, então isso é o elemento neutro. O que vai acontecer? Nem toda operação tem um elemento neutro. Assim como nem toda operação é associativa. É por isso que a gente precisa dar nomes para as operações. Então uma operação pode ser que seja associativa ou não. Pode ser que tenha um elemento neutro ou não. No caso eu estou só dando exemplos positivos aqui, onde tem, porque, enfim, é o que vai nos interessar justamente quando tem. Aí tem uma outra propriedade chamada elemento oposto. O elemento oposto Aí aqui a gente vai ter que separar em soma e produto, porque são notações diferentes. Apesar das operações elas serem abstratas, geralmente uma operação ela é uma espécie de soma ou uma espécie de produto, geralmente, tá? Então se ela for um tipo de soma, o elemento oposto o que é? Né? Assim, vamos supor que a gente tem uma operação estrela aqui, vamos chamar ela de soma, já que a gente está chamando de soma, que vai de um conjunto A cartesiano A em A. Então o que é o elemento oposto? Ele é o seguinte, vamos supor que a gente tem um elemento A aqui, né? O oposto de A é um outro elemento, não necessariamente o outro, mas é um elemento que nós vamos representar. Olha só, pessoal, se vocês percebem a sutileza, nós vamos representar por menos A. Não quer dizer que esse menos seja o sinal de menos dos números que nós estudamos a vida inteira, porque isso é apenas uma etiqueta, um nome, certo? Uma notação. Então é um elemento menos A, tal que quando a gente somar esse número com o seu oposto, vai ser a mesma coisa que somar o oposto com ele, que vai dar o elemento neutro dessa operação. Então, por exemplo, na soma de números reais, o que é o oposto de um número? É justamente o menos A mesmo, tá? Então, quando a gente somar esse menos A com o A, vai dar o elemento neutro, que é justamente o zero, o elemento neutro da soma. Se fosse a soma de vetores, e se eu tivesse um vetor aqui, vamos supor vetores do plano, que são mais fáceis. Vamos supor que a gente tem um vetor aqui, xi mais yj, tá? O que é o oposto dele? O oposto é o vetor menos u, que é igual a menos xi menos yj. Então veja que quando a gente pega esse vetor e soma com o oposto dele, isso vai dar x menos xi mais y menos yj, que vai dar o vetor nulo, que por sua vez é justamente, olha só que interessante, o elemento neutro dessa operação de soma de vetores. Tá? Então o oposto aditivo de um vetor do plano é esse vetor, cujas coordenadas têm todas o sinal trocado. Deu para entender, pessoal, mais ou menos esses dois exemplos aí? Repete esse segundo aí, professor, por favor. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, depois eu falo do produto.
na soma de vetores no plano, esse menos A que eu estou falando se chama oposto aditivo. Por quê? Porque é o oposto em relação à operação de adição. Então, para vetores no plano, vamos supor que a gente tem aqui um vetor U genérico. Como é no plano, só tem duas dimensões, então é xi mais yj. Tá? O oposto dele, aditivo, desse vetor U, é o vetor menos U, que eu vou escrever aqui, é o vetor menos U igual a menos xi menos yj. Então, por exemplo, no exemplo do exemplo aqui, se o vetor U fosse 2i mais 3j, o vetor menos U seria menos 2i menos 3j. Ou, se o U fosse menos 5i mais 3 mais 4j, o menos U seria 5i menos 4j, entende? Porque vai mudar o sinal aqui das duas coordenadas devido a esse menos aqui. Boa noite. Tá? Então esse é o inverso aditivo. A soma de vetores no plano satisfaz essa propriedade do elemento oposto? Sim, justamente porque, dado qualquer vetor U igual a x mais yj, existe o oposto aditivo. Dado esse U aqui, existe o oposto aditivo, que é esse vetor obtido ao se trocar o sinal das componentes. E eu dei dois exemplos aqui, ó, do que é esse oposto aditivo. Troca o sinal das componentes. Então sim, satisfaz. Ou seja, quando eu pegar esse vetor U qualquer e somar com o oposto dele, eu posso fazer isso de uma maneira genérica, ou seja, num vetor qualquer. Eu posso pegar esse U genérico, que é xi mais yj, e somar com o oposto genérico dele, que é esse aqui. Ou seja, eu vou somar com menos xi menos yj. E isso vai ser x menos x e chapéu, mais y menos yj chapéu, que vai dar o vetor nulo. Então, por que essa operação satisfaz a propriedade do elemento oposto? Porque a soma desse U com esse oposto que eu defini como oposto, deu o vetor nulo, que é o elemento neutro dessa operação. É o elemento neutro da soma. E essa é a definição que eu dei aqui de elemento oposto. Não sei se deu para entender melhor agora. Sim, eu fico muito feliz. Eu confesso que eu tenho medo de ensinar essas coisas aqui, porque é difícil mesmo. Mas se vocês se esforçarem assim mentalmente para tentar acompanhar, eu acho que dá sim. Eu acho que dá. Bom, existe o oposto aditivo, mas existe o oposto multiplicativo também. A gente também pode dar um exemplo. O que é o oposto multiplicativo? Quando a gente tem uma operação de produto definida aqui num certo conjunto, o oposto multiplicativo, né, e dado qualquer A que seja diferente do elemento neutro da soma, isso é um detalhe que vocês podem fingir que não viram se quiserem, dado qualquer A, né, o oposto multiplicativo é representado
por a menos 1 e deve satisfazer o seguinte. O a multiplicado com o seu oposto multiplicativo deve ser a mesma coisa que isso feito ao contrário, que deve ser igual ao elemento neutro do produto, desse mesmo produto aqui. Certo? Então vejamos um exemplo. Produto de frações. Como é que a gente acha o inverso de uma fração? Né? Então o que é o produto de frações? É uma operação definida em Q, cartesiano Q, em R. Esse que é o produto. Nem toda fração vai ter inverso, porque a fração zero não vai ter inverso, mas vamos ignorar ela porque ela é problemática, é chata. Tá? Então vamos pensar só nas frações que tudo dá certo. Vamos supor então que o A ele é igual... O que eu estou dizendo aqui? O que vai ser... Melhor, vamos organizar as ideias. Nesse conjunto, o que vai ser o oposto? O oposto vai ser o seguinte: se A é uma fração P sobre Q, o que vai ser o oposto multiplicativo dela? Vai ser a fração Q sobre P, certo? Por quê? Porque quando eu multiplicar as duas, vai dar P sobre Q vezes Q sobre P, que vai dar 1. Porque vai cortar aqui, 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 aqui. E 1 é justamente o elemento neutro desse produto. Então, por exemplo, se A for igual a 5 sobre 7, o oposto multiplicativo de A é 7 sobre 5. Por quê? Porque quando a gente multiplica uma pelo inverso, uma por outra, vai dar 1, e 1 é o E, ou seja, é o elemento neutro do produto. Certo, pessoal? Um exemplo onde não existe elemento oposto é no conjunto das matrizes, que nós vamos discutir depois. No conjunto das matrizes não existe elemento oposto. Uma matriz não necessariamente tem uma matriz inversa. Na verdade, a classe das matrizes que possui inversa é uma classe muito pequena, né, que são as chamadas matrizes não singulares, que têm um determinante diferente de zero. Certo? Mas isso a gente vai ver depois. Deu para entender, pessoal, mais ou menos o que é o elemento oposto, assim, no sentido mais amplo, com esses exemplos aqui da soma e do produto? Alguma dúvida, alguma questão em relação a isso? Por enquanto? Só vocês estão com medo de mim ou vocês foram assistir novela? O que tá acontecendo? Tá indo? Tá bom. Bom, qualquer coisa vocês perguntam. Bom, outra propriedade muito importante que uma operação pode ou não ter se chama comutatividade. Tá? O que é a comutatividade? Ela é o seguinte: vamos supor que a gente tem uma operação definida num certo conjunto A. A comutatividade é o seguinte: se a gente pegar dois elementos A e B desse conjunto, tá? Essa operação ela é comutativa quando ela satisfaz o seguinte: A estrela B é igual a B estrela A.
pode ser uma soma ou um produto, ou uma operação mais abstrata do que uma soma e um produto. Quando ela satisfaz essa propriedade, a gente diz que essa operação é comutativa. Tá? Deixa eu só botar uma observação aqui. Então, uma propriedade, uma operação, melhor dizendo, uma operação qualquer, estrela, que satisfaz essa propriedade, é chamada comutativa. Uma operação comutativa ou abeliana também é chamada abeliana. Esse nome não é devido às abelhas, é devido a um cara chamado Abel, que foi um matemático aí importante do passado. Ok, então vejamos um exemplo de uma operação comutativa. Quase todas que a gente conhece. Por exemplo, a soma e o produto de números reais. A soma e o produto de números reais são operações comutativas. Por quê? Porque A mais B é igual a B mais A. E porque A vezes B é igual a B vezes A. Né? Por exemplo, 1 mais 7 é a mesma coisa que 7 mais 1, que é 8. 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Isso daqui, a soma e o produto de números reais, certo? Outro exemplo, a soma de vetores é comutativa. Vetores do espaço R3. Por quê? Porque um vetor U mais um vetor V é a mesma coisa que o vetor V mais o vetor U. Tá? Inclusive é interessante pensar nessa comutatividade através do desenho. Ó. Se esse aqui for o U e esse aqui for o V, essa soma vai ser a diagonal aqui dessa figura. U mais V. Mas ao mesmo tempo eu poderia botar esse U aqui, esse V aqui, assim, quase lá. Aqui poderia botar o U bem aqui. Só que agora essa soma seria V mais U. Então vejam que a comutatividade de vetores não só é verdadeira, está aqui, ela é verdadeira, como também ela tem uma interpretação geométrica. Quer dizer, ela mostra que eu poderia... O que é U mais V? É o começo do U e somo V ao U, dá esse vetor amarelo. Ou eu começo do V e somo U depois, dá a mesma coisa. Porque é como se fosse um paralelogramo, né? Por isso também que a regra da soma de vetores às vezes é chamada de regra do paralelogramo. Outro exemplo que é bem interessante é o produto escalar de vetores. O produto escalar, ele é uma operação que pega dois vetores, então ele sai do R3 cartesiano R3 e associa a um número, então o espaço de chegada dele é a reta R. Tá? O produto escalar ele é comutativo, por quê? Porque U escalar V é igual a V escalar U. Essa é uma das propriedades que nós estudamos lá. Não vou demonstrar isso porque eu acho que ia ficar complicado. Faltam só 55 slides. Alguma dúvida, pessoal, em relação a esses exemplos aqui de comutatividade? Deu para vocês entenderem mais ou menos o que é comutatividade?
Tá bom. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de quando a comutatividade não vale. Ou seja, um contra-exemplo. Eu conheço dois, vou falar os dois para vocês. Um contra-exemplo é o produto vetorial. O que é o produto vetorial? Ele é uma operaçãozinha representada por uma cruz que associa a dois vetores, então ele sai do R3 cartesiano R3, um outro vetor. Por que essa operação ela não é comutativa? Porque nós vimos que o vetorial V é igual a menos V vetorial U. Tá? Se fosse mais, ela seria comutativa, mas é menos. Então isso é diferente, em geral é diferente de V vetorial U, a não ser quando os dois são zero. Mas aí é um caso muito trivial. Então essas coisas são diferentes em geral. Isso significa que o produto vetorial não é comutativo. O produto vetorial não é comutativo. O que significa ser ou não comutativo? Ser comutativo significa que a ordem não importa. Nesses exemplos aqui, a ordem não importa. Se eu somar 1 mais 7 ou 7 mais 1, a ordem não importa. Dá 8. Se eu multiplicar 3 vezes 2, 2 vezes 3, a ordem não importa. Dá 6 o resultado. No produto escalar de vetores, se eu multiplico U escalar V ou V escalar U, dá o mesmo resultado. Uma operação não comutativa é quando a ordem importa, tá? Então no produto vetorial a ordem importa. Se eu fizer U vetorial V, vou usar a regra da mão direita. Se eu usar V vetorial U, vou usar a regra da outra mão. Uma vai dar o inverso da outra, inverso aditivo. Então o produto vetorial não é comutativo, tá? Outro contra-exemplo é o produto de matrizes. Tá? Em geral, o que quer dizer em geral? Quer dizer que não vale sempre. Em geral, o produto de duas matrizes A e B é diferente do produto das matrizes B e A. Eu não sei se vocês lembram como é que multiplica matrizes, mas, por exemplo, se a gente pegasse essa matriz 1, 2, 3 e 4 aqui, e multiplicasse por essa matriz 0, 3, 1 e 2, né, vamos chamar essa aqui de A e essa aqui de B. Então esse seria o produto A vezes B. Pelas regras dos produtos das matrizes, nós vamos estudar isso depois. Isso aqui é apenas um exemplo. Fica 1 vezes 0 mais 2 vezes 1, 2. Depois 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4, dá 7. E aqui 3 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Depois 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8, dá 17. Então isso daqui é o produto A vezes B, dessas matrizes. Vamos agora calcular o produto B vezes A. B vezes A vai ser o contrário, vai ser 0, 3, 1 e 2. Ia ser incrível se eu tivesse aleatoriamente colhido esse exemplo e do nada desse igual. Ia ser muito legal. Tá, então aqui vai ficar 0 vezes 1, 0, 3 vezes 3, 9. Ih, já deu diferente. Depois 0, 12. Aqui 1 mais 6, 7. E depois 1 vezes 2, 2 mais 6, 8. Então esse aqui é o B vezes A. Conclusão, deu diferente. Então um outro exemplo de propriedade de operação que não satisfaz a propriedade da comutatividade
é a multiplicação de matrizes, tá bom, pessoal? Então, o produto vetorial e a multiplicação de matrizes, eles não são comutativos. Às vezes a gente diz o seguinte, o produto vetorial é anticomutativo, né? Porque o produto inverso dá o oposto do original. Já o produto de matrizes, ele apenas não é comutativo mesmo e não tem um nome especial para isso. Certo, pessoal? Deu para entender um pouco aí dessas operações? Dessas propriedades? Não? Sim? Bom, agora uma pausa para a gente fazer uma reflexão aqui. Não é porque a propriedade é interessante, ou seja, não é porque ela é desejável numa situação específica, que qualquer operação em qualquer conjunto irá possuir essa propriedade, tá? É preciso checar uma por uma. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é só porque eu mencionei a comutatividade, o elemento oposto, o elemento neutro e a associatividade, não é só por causa disso que elas vão ser sempre verdadeiras. É justamente porque elas não vão ser sempre verdadeiras que a gente precisa estudá-las, para a gente saber quando elas vão valer e quando não vão valer. Certo? Bom, então uma operação ela pode ter ou não ter uma certa propriedade. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, a soma e a multiplicação de números reais, ambas são comutativas. A gente já viu isso. Então A mais B é igual a B mais A, qualquer que sejam esses números A e B reais. E também A vezes B é igual a B vezes A, quaisquer que sejam esses números A e B reais. Tá? Ou seja, nesse caso, existe comutatividade. Agora vamos ver um outro exemplo aqui. No conjunto Z dos números inteiros, que são aqueles negativos, zero e os positivos naturais, existe o inverso aditivo de 2, mas não existe o inverso multiplicativo. O que eu quero dizer com isso? Que o 2 está aqui nos inteiros, né? E que existe o elemento oposto. Boa noite. Existe o elemento oposto do 2 em relação à soma, que seria o menos 2, né? E que satisfaz essa propriedade de 2 mais menos 2 igual a 0. Porém, não existe o elemento oposto em relação ao produto, ou seja, não existe o elemento oposto 2 a menos 1 no conjunto dos números inteiros. Tá? Então esse número 2 a menos 1, ele não é um elemento do conjunto dos números inteiros, que significa que no conjunto dos números inteiros não vale conclusão, não vale em Z a propriedade do elemento oposto. Em relação ao produto. E é justamente para corrigir esse problema que a gente cria os números racionais, que vai ser justamente aqueles números que vão dizer, não, beleza, o 2 a menos 1 é uma fração, que é 1 sobre 2. Tá? E nesse caso, 2 vezes essa fração, que é o inverso, vai dar 1, que é justamente o elemento neutro. Então a gente vai estar na situação em que 2 vezes 2 a menos 1 dá o elemento neutro. Né? Isso aqui em Q. Tá? Mas em Z, que são os números inteiros, não vale a propriedade do elemento oposto. Tá? Então isso aqui é só para reforçar essa ideia de que uma propriedade ela pode ou não valer numa determinada operação, num determinado conjunto. E isso daqui a gente já viu também, né? O produto de números reais é comutativo,
mas o produto vetorial no espaço não. Então isso significa que o produto de números reais, ou seja, os números reais junto com o produto, satisfaz a comutatividade. Porém, o espaço tridimensional junto com o produto vetorial não satisfaz, então ele é não comutativo. Onde isso aqui é o produto vetorial. Certo, pessoal? Bom, então nós estamos estudando operações e propriedades. Por que a gente está estudando isso? Porque quando a gente tem um conjunto e nesse conjunto a gente coloca operações que satisfazem certas propriedades, isso forma o que nós chamamos de estrutura algébrica, tá? Vou repetir. Quando nós temos um conjunto, nesse conjunto nós definimos uma operação e essa operação possui determinadas propriedades, juntando tudo isso, nós temos o que se chama de estrutura algébrica. Então, o que nós vamos estudar aqui, no resto da disciplina, é uma única estrutura algébrica chamada espaço vetorial. Mas vamos devagar, vamos chegar lá. Primeiro, que um tema da aula hoje é justamente entre números e vetores, a gente precisa entender primeiro o que é um número. E eu vou explicar para vocês agora. A explicação talvez não seja aquela que vocês talvez tenham pensado antes, não sei. Que é justamente o número é um elemento de um conjunto que satisfaz as propriedades, as mesmas propriedades dos números reais, né, que é o conceito algébrico de corpo. Mas vamos lá, vamos devagar. Resumindo, reunindo tudo que a gente discutiu ainda agora, ó, a soma em R, a soma de números reais, ela vai ter as seguintes propriedades. Primeiro, ela vai ser associativa. Vai valer a associatividade, por quê? Porque A somado com B mais C vai ser a mesma coisa que A somado com B, depois somado com C. Isso para quaisquer A, B e C reais. Ela vai ser comutativa. Por quê? Porque a soma de números reais eu posso inverter e dar o mesmo resultado, para quaisquer que sejam A e B números reais. Ela possui um elemento neutro. Que elemento neutro é esse? É o zero, né? É o zero, que satisfaz o seguinte: qualquer número somado com zero é igual ao zero somado com um número que é igual ao próprio número A. A soma de números reais também satisfaz a propriedade do elemento oposto. Então significa que qualquer número A somado com o seu oposto é igual ao oposto somado com A, que é igual a zero, que é o elemento neutro dessa operação. Então essas são as 4 propriedades fundamentais aqui da soma de números reais, certo, pessoal? Eu não sei se é coisa demais para um dia só, mas eu queria tentar dizer para vocês qual é o nome disso, tá? Seria legal se vocês compartilhassem as dúvidas que vocês estão tendo agora, para a gente conversar, mas só se vocês quiserem. Porque é o seguinte: nós temos um conjunto que é o R, tá? Nesse conjunto nós definimos uma operação de soma. Essa operação satisfaz essas 4 propriedades. Quando a gente tem um conjunto
que satisfaz, que tem uma operação que satisfaz essas 4 propriedades, esse conjunto ele é chamado de grupo comutativo, tá? Se um objeto satisfaz as propriedades 1, 3 e 4, esse objeto é chamado de grupo. Se satisfaz as propriedades 1, 2, 3 e 4, ou seja, se tem a comutatividade ainda, isso é chamado de grupo comutativo. Então, o que essas propriedades nos dizem é que o conjunto dos números reais é um grupo em relação à adição. Então, a gente poderia dizer que ele é um grupo aditivo, certo? E mais do que isso, ele é comutativo. Então, ele é um grupo aditivo comutativo, né? Então, grupo é um exemplo de estrutura algébrica. Ou seja, temos um conjunto, nesse caso, conjunto dos números reais. Temos uma operação, nesse caso, a operação de soma. E temos 4 propriedades. Então, quando a gente tem um conjunto onde se define uma operação que tem certas propriedades, isso é uma estrutura algébrica. Nesse caso, como são essas propriedades, essa estrutura algébrica se chama grupo. Eu não sei se é demais para um dia só, mas eu queria desafiar vocês a pensarem no seguinte. Os números são ideias, eles não existem em lugar nenhum. Se eles existissem, eles estariam presos dentro de um museu para ninguém tocar neles. Então eles não existem, eles só existem enquanto ideias. Então o que caracteriza um número real? Não são os números em si, mas sim as propriedades que eles satisfazem. Ou seja, o conjunto dos números reais nada mais é do que um conjunto onde essas propriedades são válidas. Então o conjunto dos números reais nada mais é do que uma estrutura algébrica desse tipo, com mais as outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Então, resumindo, para todos os números reais vale essas 4 propriedades e isso caracteriza ele como um grupo aditivo, certo? Por quê? Porque esse é o nome. Quando satisfaz as propriedades 1, 3 e 4 se chama grupo. Quando satisfaz as 4 primeiras se chama grupo comutativo. Beleza? E aí vai ter as propriedades do produto também, que vão ser semelhantes. Então, o produto de números reais ele vai ser também associativo. Né? Porque A vezes B vezes C vai ser a mesma coisa que A vezes B, depois multiplicado com C. Ele vai ser também comutativo, porque A vezes B vai ser a mesma coisa que B vezes A. Ele vai ter um elemento neutro, que nesse caso é o 0. Perdão, é o 1, né? Porque A multiplicado com 1 é igual a 1 multiplicado com A, que é A. E para todo elemento diferente de 0 vai ter um elemento oposto. Então é preciso ter esse asterisco aí. Se o número A é diferente de 0, existe um oposto A menos 1, tal que A vezes A menos 1 é igual a 1. E é igual também a isso na ordem inversa. Certo, pessoal? Então vai ter essas 4 propriedades, que significa que R também é um grupo multiplicativo. Mas além disso, existe uma quinta, eu estou numerando errado aqui. 4 era até anterior, né? Aqui vai ser 5, 6, 7 e 8. Mas além disso tem uma nona propriedade, que é a distributividade, que eu não mencionei até agora. A distributividade ela diz que A vezes B mais C é igual a A vezes B mais B mais A vezes C. Ou seja, é aquilo que a gente usa toda hora para distribuir aqui a operação. Então, pessoal, um conjunto que satisfaz essas 9 propriedades é chamado de corpo, tá? Então, essas 9 propriedades caracterizam
conjunto R como sendo um corpo. E o que eu queria chamar a atenção para vocês é que é isso que é um número. Quer dizer, um número é uma entidade matemática que satisfaz essas 9 propriedades. Né? Não existe nada nos números reais além dessas 9 propriedades que indique que os elementos deles são números. Então, é por esse mesmo motivo que o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números complexos também são chamados de números, porque eles também satisfazem essas 9 propriedades. Então, resumindo, nós temos essas 9 propriedades aí que mostram que R é um corpo. São 4 propriedades de soma, 4 de produto e uma propriedade que mistura soma e produto, que é a distributividade aí embaixo. Alguma questão, pessoal, que vocês queiram perguntar a respeito disso? Nenhuma curiosidade, nem nada? Acho que eu vou dormir um pouco aqui esperando vocês. Peraí que eu tô conferindo todas aqui. Eu vou te dar uma resposta, Daniel, aí tu me diz se era isso que tu queria saber ou não. Aí se não for, tu explica melhor aí. Corpo é um nome só, apenas, tá? Então, um conjunto onde se definem operações de soma e produto que satisfazem essas 9 propriedades é chamado de corpo. É apenas um nome, mas não é apenas um nome, é um nome que carrega uma série de propriedades. Então, corpo é um exemplo de estrutura algébrica, quer dizer, se os números fossem só números e não tivessem essas propriedades, eles não iam ser tão importantes, é isso que eu quero dizer. Mas essas propriedades dão para ele uma estrutura que faz ele funcionar. É como se fossem as engrenagens dele, entendeu? As regras de funcionamento dele que fazem ele ser tão importante e tão útil. Tornam ele mais maleável, digamos assim. Porque se eu for somar, eu posso trocar a ordem dos números, posso somar do jeito que eu quiser. Existe o... Eu não sei se desconectou. Eu percebi mesmo. Mas tu não ouviu nada da minha resposta. Tá. Pô, eu tava gostando da minha resposta. Peraí que tu não ouviu. Não vou conseguir falar a mesma coisa nunca mais. Mas deixa eu pensar. É tipo assim, essas propriedades é como se fossem as regras de funcionamento desse conjunto, que é o conjunto dos números reais. E ele só é tão importante e tão útil, entre outros motivos, porque ele tem essas propriedades, tem essas regras. E são essas regras que permitem, por exemplo, o fato de existir um inverso aditivo é o que faz com que esse tipo de equação aqui sempre tenha solução em R. Porque eu posso passar o 7 subtraindo e o resultado vai ser menos 5, que é o oposto de 5. Né? O fato de existir um inverso multiplicativo aqui é o que faz com que equações desse tipo tenham solução. Porque as frações vão estar aqui, então x vai ser 3 meios. Então o fato de existir um inverso para o 2/3 é o que permite resolver esse tipo de equação. E assim por diante, tá? Então ser um corpo significa satisfazer essas 9 propriedades aqui. Essas são as propriedades que caracterizam o que é um corpo. Esse nome é um pouquinho infeliz porque ele lembra coisas que não tem nada a ver com matemática, né?
lembra um corpo do ser humano, lembra qualquer outra coisa menos matemática. Em inglês seria field, que significaria campo. Só que infelizmente na física, campo também tem outro significado, né? Mas basicamente o que eu te diria é que corpo é sinônimo de conjunto de números. Conjunto bom de números. Então a gente pode formar o conjunto de números que a gente quiser, mas um conjunto de números bom é o conjunto dos números reais, porque ele é um corpo. Porque ele tem essas 9 propriedades que permitem resolver 1 milhão de problemas. Eu não sei se explicou. Não sei se ficou melhor agora a explicação. Não sei se tu conseguiu entender. Não sei se era isso que tu queria saber. Pode explicar melhor, se quiser. Bom, aí se não tiver essas 9, a gente não pode chamar de corpo. Por exemplo, te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Z, ele não satisfaz, ele quebra essa daqui. Aí por ele não satisfazer essa, Z não é um corpo. Entende? Por ele não satisfazer essa propriedade aqui, ele não é um corpo. Aí já vai ser uma outra coisa, que nós vamos chamar de anel, né? Então um conjunto que satisfaz essas 9, exceto essa oitava aqui, é chamado de anel. Aí já vai ter outras utilidades em matemática e tal. Não são todos que têm nome, né? É por isso que a gente dá um nome específico para cada propriedade, para ver. Basicamente, quer dizer o seguinte: os números inteiros, eles não são capazes de resolver esse tipo de equação aqui, ó, x vezes 2 igual a 3. Não são capazes, porque ele não é capaz de calcular o inverso do 2 para passar ele multiplicando. Justamente por não satisfazer essa propriedade de existir o inverso, né? Já o conjunto dos números reais, não, ele satisfaz essa propriedade de existir o inverso. Aí ele resolve essa equação, porque ele vai dizer, não, existe o inverso do 2, então é só eu multiplicar pelo inverso do 2. E eu resolvi a equação. Por quê? Porque ele satisfaz a propriedade 8, o R. Né? Então ele vai ser um corpo. Não sei se era isso que tu queria saber. Bom, eu tinha planejado falar ainda outras coisas, mas pensando bem, né? Tendo em vista o horário que nosso horário da aula já acabou e também que falta muita coisa, vamos continuar na terça-feira. E aí, a partir de terça-feira, vocês pensam melhor nisso aí durante o Natal, refletindo naquele momento em que não dá para ouvir nada porque tem muitos fogos de artifício, vocês já começaram a beber um pouquinho. E aí você fica pensando, caraca, que é corpo, que onda. Muito doido, égua. Entendeu? Aí só para fechar então hoje, definição de corpo. O corpo é um conjunto X com duas operações de soma, uma de soma e uma de produto, que satisfazem essas 9 propriedades. E com isso a gente finaliza a aula de hoje. Se houver alguma questão eu posso responder. Exatamente. Exatamente, fica brisado, né? Se houver alguma questão, posso tentar responder agora.